Oi, gente, eu me chamo Keila. Oi, gente, eu me chamo Marlon. Essa daqui é a Fanny, da Oi Fanny. E sejam todos bem-vindos ao nosso canal Gaúchos pela Europa. E no vídeo de hoje a gente vai contar para vocês um pouquinho como foi nosso planejamento para vir para Portugal, como a gente resolveu as coisas aqui, né? Então fique até o final do vídeo. Então, pessoal, o planejamento da gente foi começando em 2021. A gente não imaginava de vir para Portugal, a gente pesquisava muito sobre imigração, mas era para o Canadá ou Estados Unidos. Aqui a gente nunca tinha pensado em vir. A gente foi passar a pensar nisso depois que a minha irmã veio para cá, em novembro de 2021. Então, em janeiro a gente começou a pesquisar vídeos, olhar passagem na internet, e nesse meio tempo a gente acabou encontrando as passagens da URB, lembrando que a gente não está fazendo aqui nenhuma... Não tá recebendo para isso? E nem uma propaganda, porque a gente nem utilizou essas passagens. A gente comprou as passagens, foi em janeiro de 2022, por ela ser uma passagem que dava para comprar parcelada no boleto, e também porque ela já oferecia a passagem de ida e volta e também a hospedagem, e estava o preço muito em conta. Na época estava por 4.800 reais, né, as duas. A gente conseguiu parcelar em 6 vezes, né? Isso, a gente foi pagando, a gente estava já com ela quase paga. Acho que já tinha terminado. Isso, a gente não foi atrás de passaporte nem nada. A primeira coisa que a gente foi fazer foi comprar as passagens, porque a gente pensou que se a gente comprasse as passagens, a gente se obrigaria a se planejar nesse tempo que a gente teria para vir para cá. Mas lembrando que a gente já fez passaporte antes, porque Isso. a data ia ser longa, né? Longa, Se por fosse isso que... perto, é melhor fazer o passaporte Isso, primeiro. a gente aconselha, porque é em torno de 15 dias a 20 dias. O nosso ainda foi rápido, mas tem uns que às vezes demoram mais. Então, nesse meio tempo a gente acabou encontrando outras passagens, que era para o outubro do mesmo ano. Então a gente decidiu comprar elas. A gente cancelou a passagem da URB. A gente perdeu 20% da passagem. Foi 20% do que a gente já tinha pago. E compramos a outra passagem pela 123 milhas. Essa a gente... Na promoção, né? A gente indica muito, que foi o que a gente utilizou. Pelo menos pra gente deu certo, né? Isso. Bastante gente fala que, né, mal, Foi alguma coisa assim, mas isso pela promo 123. A gente comprou muito. 4 meses antes e pagamos também, foi 4.200. Foi até um pouco mais barato. Mas essa foi a vista no caso, né? Que foi o dinheiro da outra que eles reembolsaram pra nós. A gente já tava quase terminando de pagar. Foi uns 4, a gente comprou pra outubro de 2022, uns 3, 4 meses antes só, né? Sim, foi. Então a gente pensou que seria melhor, porque era uma data que estava entrando muitos vistos aqui, tinha muita troca na imigração, e a gente estava com medo de vir para cá e não... Acabar não conseguindo, né? Então a gente conversou com a minha irmã e ela achou que essa data seria melhor para mim. Aí então ela passou para nós que podíamos ficar na casa dela até a gente se organizar, tudo. Achar um emprego, fazer os documentos. E lembrando também que nesse tempo, nesses 3, 4 meses antes, a gente também já resolveu, antes de vir, a gente casou, né? Para facilitar os documentos aqui, que a gente achou que seria muito mais fácil facilitar aqui tudo junto, né? E até foi. Não que a gente não queria casar, né? Mas assim, a gente já resolveu também fazer uma festinha pra família, né? Foi tipo uma coisa assim, pra reunir todo mundo. Então a gente foi em setembro, né? Setembro, dia 17. Foi 2 meses antes isso. Não, um mês antes, nem um mês. No dia 5 de outubro a gente já veio. Foi bem perto já mesmo, quase pra... Então a gente tinha lá umas coisinhas, a gente morava num apartamentinho. A gente tinha alugado, né? Isso, a gente tinha nossas coisinhas. Tinha ali alguns móveis, tipo geladeira, TV, essas coisas que era melhor, isso, tinha meu computador, que hoje tem já de novo. Muito agradecido por isso. A gente tinha um carro, um Celta 2011, que acho que isso foi para nós a parte que mais ajudou no nosso financeiro para vir para cá.
Foi Já foi um tava com ele dinheiro. que tinha conseguido quitar já, né? Sim, Então a gente conseguiu vender a ele. gente conseguiu levantar um bom dinheiro para vir para cá. Claro que teve, no meio desse dinheiro também teve algumas coisas que a gente já deixou tudo pago Sim, lá, sim, isso. o casamento, todas Já, essas coisas, isso né? já, a nossa passagem, nosso seguro já Seguro, estava tudo pago. Então Tem a o gente seguro só, também, né, que a gente precisa isso, a fazer. gente só precisava mesmo Seguro viagem. desse financeiro para vir para cá, essa reserva de dinheiro, que foi o carro foi um ótimo quesito. Então a gente chegou aqui em outubro, foi dia 6. Nosso cunhado buscou a gente no aeroporto. A gente chegou, era por volta das 9 horas, né? 9 horas da noite. Em Lisboa, né? Em Daí de Lisboa. Lisboa até Nazaré deu Foi quase 2 horas, eu acho. né? Chegou em casa Foi na bem meia-noite e cansativo, pouco. porque a gente teve a nossa imigração feita por Luanda. Até se vocês quiserem um outro vídeo explicando porque a imigração por lá, eu sei que muitos fazem por lá por ser mais barato. Não, na Conexão, verdade, a imigração foi em imigração Portugal. foi aqui. Eu digo imigração por fato de... É que nosso voo foi bem, na verdade foi, como é que se diz, essa promoção que a gente pegou foi com conexão, né? Que daí foi por lá isso que facilitou, acho que na foi Angola. por esse o valor, né? Só que a gente foi bem cansativo, porque a gente pegou em São Paulo, deu em torno de umas 8 horas até lá na Luanda, né? Angola. Na Angola. E daí a gente lá ficou das 7 Chegou da às manhã. 6 da manhã. 6 da 6 manhã, da manhã até 1 da 1 tarde. da tarde. E E lá saímos... tava quente, muito calor E a lá, gente saiu tudo do fechado. sul, tava meio termo, não tava tava tão uma coisa calor. bem agradável, mas lá tava muito quente, a gente não imaginava isso até como a gente veio só com uma mochila de 10 quilos cada um, né? Pouca coisa. Eu tava até de manga comprida, acho que tu também tava, a gente não conseguiu pegar uma blusa curta, nada, a gente passou muito calor mesmo lá. E uma hora a gente pegou o voo e daí chegamos aqui 8h50 por aí, né? Então, acho que até antes um pouco. Deu praticamente 24 horas, mais de 24 horas desde a saída de São Paulo, que a gente ficou lá, chegou 2 horas antes, né? Sim. Foi muito cansativo mesmo, a gente só chegou, só queria um banho, comer e ir pra cama. Ainda que a gente chegou, a gente veio, era tudo tão bonito, deslumbrado. Sim, e era de noite, então a gente não conseguiu ver muita coisa, nada, mas né? já se encantou mesmo bastante assim... lá em Lisboa. Então, nesse dia que a gente chegou foi dia 6. Na outra semana a gente já foi com a minha irmã para fazer o NIF. O NIF é o documento que, tipo, a identidade nossa, o RG, né, no Brasil. Nosso CPF. E aí a gente chegou para fazer, nessa mesma semana a gente não conseguiu ia ter marcado só para 20 e poucos dias mais para frente. Isso, estava muito cheio, tinha muita era por gente ficha, chegando. digamos, né? Daí... E a gente então optou por pagar esse tempo que o pessoal conseguia fazer por um tempo mais rápido, que a gente Só que não precisava era para certo trabalhar. isso, né? Tipo, quem tava fazendo isso? Isso é um documento grátis, tá, gente? Eu aconselho vocês a fazerem. Só que como a gente precisava do documento para procurar emprego, sem ele não consegue fazer nada aqui. Então aí já foram 80 euros, 40 euros de cada um. Já com o NIF, na segunda semana, a gente precisava do NIS. Então a gente foi para fazer o NIS também era feito na hora. O NIS é tipo uma carteira de trabalho, uma coisa assim? Como se fosse nossa segurança social. Para conseguir emprego. Na verdade, essa é a segurança social daqui. Precisava para achar trabalho. Então a gente foi também para fazer na segunda semana, não conseguimos, porque era só para agendamento, ele era na hora, mas era só por agendamento. E o primeiro agendamento tinha só para o final de novembro, né? Então o rapaz que tinha lá, ele deu uma indicação para nós de ir na cidade vizinha, que era de Alcobaça, que lá eles estavam com um agendamento menor. E então a gente optou por ir lá. Chegamos lá, a gente conseguiu fazer na hora o NIS. Foi muito rápido, a gente só levou... saiu na hora também, né? Sim, a gente só levou o NIF, o passaporte, um comprovante de residência. E daí a gente já começou a ir atrás de emprego, né? Começou a fazer currículo e tudo. Só que teve muitas empresas que ligaram para nós, digamos fábrica, até uma fábrica de alimento ligou, né, para mim. Sim. Só que daí me perguntaram se eu tinha residência. Não tinha.
Só que se eu tinha manifestação de interesse, a gente não tinha também várias, a gente perdeu várias oportunidades por não ter isso. Porque complica muito, porque o quê? Eles querem manifestação de interesse, mas a manifestação de interesse só consegue fazer depois que tu tem um contrato de trabalho ou uma atividade aberta. Então isso acaba bugando muita pessoa. Então a gente estava buscando ainda esse serviço e eu consegui encontrar um trabalho na remodelação de casa, pladur, essas coisas tipo de gesso. Então nesse meio tempo a gente conseguiu, com isso a gente conseguiu abrir atividade. Daí com a atividade a gente, mas isso é assunto para outro vídeo. Agora a gente falou no vídeo. Atividade aberta é tipo o meio do Brasil, né? Tipo uma microempresa isso é uma que microempresa. precisa... Tu presta serviço para outra empresa. Como a gente não tinha contrato de trabalho. E antes de a gente começar nesse trabalho, que a gente comprou o carro, né? Qual carro? O nome dele? O Nissan. Que foi o primeiro carro que a gente comprou ainda com o valor que a gente trouxe do Brasil, né? A gente não tinha conseguido trabalho aqui ainda, mas a gente sabia que para facilitar, para conseguir emprego, a gente precisava do carro. E precisa muito. E precisou muito, né? Até porque quando a Marla achou o primeiro serviço... Era 12 km longe, então para ir sem carro era muito complicado. Sobre esse teu serviço também foi uma... Tu postou que tava no Face, né? Que tava procurando serviço. E a mulher do meu ex-patrão entrou em contato com ele. Hoje, e no mesmo dia a gente foi, né? Hoje a gente é muito amigo. Eles ajudaram muita gente. E foi nesse período que a gente conseguiu alugar a casa. Bem no tempo que o Marlon foi trabalhar com ele, ela tinha tipo um... Digamos, no Brasil a gente chama tipo ateliê de costura, tipo de roupa, assim, essas coisas. E daí ela tava também começando, daí perguntou se eu queria, né, pra um trabalho assim por um tempo, temporário. Daí já comecei a trabalhar com ele, eu e ele lá. A gente ficou por bastante tempo ali com eles. Deu uns 4, 5 meses. 4 meses, acho, se não me engano. E o Marlon parou lá, foi quando ligaram, né, de uma fábrica. Que a gente já tinha mandado currículo em outubro. Todos os currículos a gente mandou tipo, ele em outubro. Chegou. E eu acho de que 5 meses foram me chamar. Eu acho que eles precisaram vir o currículo, como o Marlon já tinha lá do armazém, né? É nessa empresa que a gente já está hoje, até hoje. Daí o Marlon conseguiu lá, foi fazer a entrevista, tudo já foi contratado. Foi muito rápido. Ele foi no outro dia, né? Sim. Daí o Marlon já chegou e já comentou comigo se precisasse, se tivesse vaga que, né, tua mulher também precisava de serviço. Eles perguntaram na hora pra mim também se eu tinha família, se eu tinha vindo sozinho. E daí, acho que umas 2 semanas depois eu fui lá e fiz ficha, né? Sim. Fui lá, falei pra Marla, vamos, parece que eu tava sentindo alguma coisa que precisava, mas não tinha vaga ainda, né? Isso. Mas vamos contar um outro vídeo, né, pra eles, essa parte da fábrica. Bem detalhado, sim, pra vocês também saberem como é o emprego bem em rápido, fábrica. Pra vocês verem como é que é trabalhar na explicar fábrica, quanto a gente recebe. Pode ser no próximo vídeo, se vocês quiserem, então comentem aí embaixo que a gente passa pra vocês. Então, mas é nessa fábrica que a gente tá agora, né? É isso que a gente tá hoje. E no caso... E quando a gente tava lá, a gente conseguiu arrendar a casa, que foi esse patrão que conseguiu. Quando a gente tava nesse... E foi aí que a gente também comprou o Corsinho, que tava na casa aqui, como a gente explicou aqui no outro vídeo. Então foi de muita ajuda, eles ajudaram muita gente. E a gente hoje tá aqui... isso a gente fala porque quando a pessoa chega, se não tem um planejamento, que a gente tinha 1 mês para ficar na casa da... 1 mês não, a gente tinha por vários tempos, mas a gente ficou por 1 mês até conseguir achar. Mas para quem não tem essa oportunidade de ter alguém aqui, pra gente acho que... Porque esse 1 mês que a gente ficou sem emprego, a gente ficou pagar um arrendamento, ou se fosse um quarto, ia ser 300 ou 400 euros. E a gente trouxe, a gente pode se dizer que a gente trouxe pouco dinheiro, a gente não pode dizer que é muito. Acho que a gente vai falar o valor que o pessoal mais vai saber. A gente não aconselha a trazer só isso. Foi 2.000 euros pra gente. Mas porque a gente sabia que ia ter auxílio de ajuda da irmã, até a gente achar. E mesmo assim foi um pouquinho apertado, né? Porque a gente deu sorte porque a gente encontrou essa casa que a gente precisou dar um calção só e uma renda, então isso facilitou muito. Isso a gente já estava trabalhando, o carro a gente conseguiu, o segundo carro a gente conseguiu comprar, que o senhor fez para nós em 2 vezes também. Então isso facilitou para nós muito. Então acredito que muitos vão chegar aqui e não vão ter essa sorte que a gente teve.
Então, para isso é bom ter um bom planejamento Como a gente financeiro. falou, se tiver alguém aqui, Ou ajuda facilita muito demais. Ainda mais se é uma família mais próxima, né? Que tu pode Se ficar. já vem com alguma casa já arrendada, que já arrendou, Também né? fica Já é muito uma mais fácil. coisa do que tu chegar e procurar, porque não tá fácil aqui também os arrendamentos. Mas a gente diz pra gente cuidar muito dos golpes, né? Porque Tem isso também, tem que ser uma nessa empresa, coisa alguma coisa séria. de arrendar casas aí do Brasil aqui direto pra cá, tem Já muita ouviu gente. bastante relatos. Né, Então a gente aconselha a pesquisar bem, se informar bem e por indicação de outras pessoas, porque a gente aqui não conhece nenhum, já avisando, mas a gente, Tá bem. a gente A gente pensa que. ajuda às vezes alguns amigos aqui, coisa, mas tá muito Isso. complicado pra. A gente até achar. pensa que tem que achar para uma pessoa que seja de muita confiança mesmo, porque. Que trabalha com isso, né, na verdade. E isso está aqui muito, muito relevante mesmo, esse negócio de estar alugando casa e as pessoas tomando. E não é pouco dinheiro, né, gente? Porque a pessoa que está aí no Brasil, às vezes dá 3, 4 calções para vir para cá de 300, 400 euros, isso são. Em Em reais vira muito. Dinheirinho que guardou, você. Vai num instante, né? Eles estão pedindo, infelizmente, muito calção aqui, muitos fiador, né? Por isso que a gente falou, foi de muita sorte aqui, na verdade, o nosso senhorio, quando o ex-patrão do Mário veio falar com ele, ele já tinha avisado, falou pra nós mesmo que ele nunca imaginava, nunca pensava em pôr principalmente brasileiro, né? Porque já aconteceu muito, ele já escutou muito de brasileiro que vem pra cá e... Ainda mais que era a casa dos pais dele. Né? Sim. Então, era uma coisa que ele tinha recém começando e... A gente até achou no dia que a gente veio conversar com ele, com esse patrão do Marlon, que ele não ia querer alugar pra gente. Mas eu acho que o patrão do Marlon também conversou bastante com ele pra, tipo, dar uma... Foi mesmo porque o nosso patrão, meu ex-patrão veio junto com a gente. Que é português também, né? E foi ele, na verdade, que negociou pra nós. E ele falou que se precisasse de fiador, ele vinha pra ajudar nós. Ele foi uma grande... Não se importava. Ele foi uma grande ajuda Mas mesmo. agora o nosso senhorio ele já conhece bem a gente, pegou confiança, Isso, né? Hoje, tá sendo um pai pra nós aqui também. Hoje a gente já diz que ele mesmo confia demais em nós, né, para cuidar aqui da casa que para ele é um privilégio ter aqui a casa dele, os pais dele, infelizmente. E também a gente fez um vídeo da casa aqui onde a gente tá e filmou, o Marlon mostrou um pouco um pedaço daquela lá, né, explicando que lá a casa tava fechada e tudo. Sim. E a gente já vai ter um próximo vídeo para contar para vocês que a gente vai se mudar agora de novo para aquela casa lá. Que agora ele vai alugar aquela casa lá, e daí ele fez uma proposta pra nós, que tipo, agora, como era dos pais dele lá, né, ele quer alguém, tipo, que cuide bem e que já conhece também, e ele gostou muito da gente, então ele fez uma proposta, a gente vai se mudar pra lá e vai vir um outro casal aqui. E daí lá a gente já vai ter um vídeo pra mostrar pra vocês a casa de lá e contar os valores e tudo, mas isso é só pros próximos. Pros próximos, né, agosto do final do mês. Mas é isso, né? Então a dica que a gente dá para quem quer vir para cá, se planeja muito, em questão de dinheiro, de vir com a documentação, as coisas tudo certinho, em passagens a gente indica há 1, 2, 3 meses. A gente não tá ganhando nada com isso. Nada. Mas eu acho que comprar um ano de antecedência até a gente tem nosso sogro, meu sogro e minha sogra e os 2 filhos deles também que vão vir para janeiro e também compraram um ano antes e foi muito em conta. Eles vão vir muito, muito, muito barato mesmo para 4 pessoas. Talvez a gente viu muita gente reclamando e coisa, mas é em questão de cancelamento, essas coisas. Acredito eu que isso é em todas as companhias. Isso eu também não é acredito. Muito fácil para cancelamento, essas coisas complica mais. Né? A gente pode dizer pelo que foi pela nossa experiência. A gente comprou e foi tudo certo. Tudo chegou certinho. No dia, eles enviaram. Tempo antes, um mês antes, né? Tudo. Isso, eles já enviaram o nosso formulário, as passagens já, a gente pôde imprimir com antecedência. A gente conseguiu se planejar para ir para São Paulo também, ficamos uns dias lá. E depois viemos para cá, mas pela nossa experiência, 2, 3 milhas para nós ajudou demais, né? Sim. Por ser mais em conta, né? Claro que tem gente às vezes que
talvez não vai querer por ter conexão. A Só que é uma conexão. coisa que a gente economizou e muito. A conexão eu vou dizer que é bem cansativo, mas Mas é bom também que já conhece outros lugares. eu acredito que pelo preço vale a pena. Porque tinha até um senhor que estava do nosso lado no avião, que ele tinha uma passagem direta, que ele comprou um mês antes, para ir para Luanda mesmo, né? Um senhor brasileiro também, ele disse que ia todo mês para lá, e ele tinha pagado 12 mil reais, né? 12 mil reais a passagem, que ele tinha comprado já meio em cima. Então a gente aconselha a comprar bem antes as passagens, por mais que a pessoa vai demorar para vir, isso facilita demais por tu ter um tempo para se planejar, e acredito também que a pessoa leva mais a sério depois que tem as passagens compradas, né? Porque antes de ter as passagens compradas, a gente não... Tinha esse plano e coisa, tinha o plano, nunca mas a gente nunca saía do papel. Sempre ali. Então a gente comprou e tipo, a gente se obrigou a poupar, se obrigou a guardar dinheiro. Então acho que foi uma coisa muito mais fácil, o planejamento. E uma coisa também para quem quer vir, tem o visto de estudante de trabalho, né? Que é uma hoje, coisa para não passar sufoco. Hoje já tem o visto de procura de trabalho também, que a pessoa já pode vir. Já vem com uma coisa certa, né? Não precisa não sei o que é melhor, a gente não pode dizer, porque a nossa experiência foi vir aqui como turista e a gente gostou. E como a lei permite a gente se manifestar, ter interesse pela manifestação, a gente optou por ficar. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Mas já também falando, o mês que a gente veio não foi muito bom para trabalho, né? Também isso é um outro O melhor que a gente viu agora, que a gente tá aqui agora em julho e agosto, digamos agora, esse mês agora, é muito bom para emprego. Não é uma coisa que vai ser fixo, um emprego fixo, só que é um tipo um emprego que a gente no Brasil, assim, de final do ano, que é as festas, é isso, aquilo, e na nossa empresa a gente viu também que aumentou muito a produção nessa época do ano, porque quando eu cheguei, a gente não achava, a gente sempre quis chegar aqui e já conseguir um serviço em fábrica. Mas acredito que nessa época é uma época de baixa da produção. Para tudo. E daí lá tá chegando o inverno também. Isso, agora que a gente está ali, eu ouvi relatos brasileiros que chegaram faz uma semana, 2 semanas e já estão lá trabalhando com a gente. E então, quem vem também em julho e agosto é certo aqui que vai pelo ter menos restauração. Aqui restauração é certo. Restauração restaurante, café que tem muito aqui, limpeza, hotel, essas coisas. Não tem, eu acho que só se a pessoa não se esforçar mesmo para procurar. Essa área praiana é muito cogitada mesmo, tipo, pro verão. Porque vem gente de outros países da França, Espanha, todo mundo vem pra E para a pessoa que já tem esse tipo de conhecimento, que aí tá e até achar alguma coisa fixa já ajuda muito, né? É um trabalhinho mais puxado. É um trabalho mais puxado. Os horários são mais complicados. Acho que muito puxado. Mas para a pessoa que vem no começo e já conseguiu um emprego rápido, é muito bom. Porque daí já ajuda a começar com o dinheiro já recebendo para pagar renda, comprar um carrinho, né? E o teu dinheiro do Brasil, a tua reserva, tu mantém guardado até precisar dela. Sim. Mas então é isso, pessoal. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que a gente responde por ali, né? A gente vai a gente até fez uns tópicos ali para não se perder. Desculpa, pessoal, senão a gente tá meio que olhando para ali. Porque para tentar não esquecer de nada, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então qualquer dúvida vocês podem deixar ali pra gente. Sugestões de vídeo também, se quiserem saber de mais coisas que a gente tem ideia. A gente pode fazer um da imigração também. A imigração é contando da imigração em Portugal. E a nossa conexão na Angola, que não foi bem intenso. Foi muito intenso. A gente vai fazer um vídeo contando pra eles. Não foi nada legal, não. Então, é mais ou menos isso. Se vocês gostaram aí do vídeo, ajudar a gente deixando o like, curtindo, compartilhando. Dormiu. Essa Hoje ela foi participar do vídeo, mas ela é muito folgada, só quer dormir. Essa daqui também a gente adotou aqui, né? O que chegou era do meu ex-colega de trabalho, a mãe dele faleceu e ela ficou sozinha. E ela